Boa tarde a todos e todas. Estamos aqui para mais um dia do workshop Mapeamento Participativo e Cartografia Social. Hoje com a nossa convidada mais que especial, a professora doutora Adriane Goraeb. Muito obrigada pela sua presença. Esse é o terceiro dia do workshop. Ele é uma realização do Instituto Virtual para o Desenvolvimento Sustentável, VIT.org, com o apoio do Laboratório de Cartografia, o Geocart UFRJ, e do portal Geocracia, que é parte de um outro portal maior chamado Geodireito. Lembramos que os ouvintes podem enviar perguntas no chat do YouTube, que elas serão respondidas e debatidas com o público pela professora Adriane após a sua apresentação. Também temos a colaboração do Vitor Dantas, que está nos bastidores, e ele vai colocar a lista de presença para vocês no chat, após a fala de Adriane. Também lembro que amanhã, às 16 horas, teremos o lançamento do livro Mapeamento Participativo e Cartografia Social, Aspectos Conceituais e Trajetória de Pesquisa, que inclui 26 autores que contam suas experiências de pesquisa com o uso de métodos participativos. Tenho a satisfação, então, de anunciar a nossa atividade 6, a palestra da professora Adriane Goraeb, intitulada Cartografia Social e a Produção de Dados Participativos para o Zoneamento Ecológico e Econômico Costeiro do Ceará. A professora Adriane colaborou conosco no livro, ela escreveu, junto a outros autores, o capítulo 4, e hoje ela nos apresentará os principais apontamentos dessa pesquisa, quais seriam as potencialidades e as fraquezas do uso da matriz SWOT, em português a matriz FOFA, e também sobre o uso de dados participativos no âmbito do planejamento e gestão ambientais. Professora Adriane Goraeb é associada 2 do Departamento de Geografia da Universidade Federal do Ceará, a UFC, e também coordena o Laboratório de Geoprocessamento e Cartografia Social, o Labocart UFC, do Departamento de Geografia da Universidade. Ela também orienta diversos trabalhos de mestrado e doutorado nas temáticas de mapeamento participativo, cartografia social, impactos socioambientais da energia eólica. Em 2016, Adriane concluiu seu pós-doutorado em geografia pela Texas A&M University, nos Estados Unidos, sobre energias renováveis, com bolsa do CNPq, o Conselho Nacional de Desenvolvimento Científico e Tecnológico, e atualmente, então, a Adriane lidera o Observatório da Energia Eólica. Peço para o nosso apoio colocar o endereço do observatório no chat do YouTube. Bom, boa tarde, Adriane. Mais uma vez, muito obrigada pela sua presença. Pode ficar à vontade para começar a sua apresentação. Boa tarde, Raquel. Boa tarde a todos os ouvintes. Obrigada aí também pelo apoio. Bem, você já fez a apresentação aqui do nosso título do trabalho. Na verdade, essa nossa pesquisa e essa nossa intervenção, digamos assim, no planejamento governamental, veio por conta de uma necessidade das próprias comunidades tradicionais pesqueiras aqui do Estado. Então, existe um problema não só aqui no estado do Ceará, mas eu acredito que no Brasil todo, que muitas dessas comunidades tradicionais, né, artesanais, de pescadores artesanais, mas que é o nosso foco aqui, mas também comunidades ribeirinhas, né, de pequenos agricultores, muitas vezes elas são invisibilizadas nos mapas oficiais. E isso acaba acarretando em uma série de outras questões, uma série de outros problemas, como problemas relacionados à garantia de direitos, problemas relacionados à justiça, né, dessas comunidades, principalmente quando chegam grandes projetos, grandes empreendimentos, tanto governamental como também investimentos privados, próximo àqueles territórios tradicionais. Então, por conta disso, e por conta do momento que a gente está passando aqui no estado do Ceará, que é um momento de construção, né, digamos assim, revisita, né, ao zoneamento ecológico econômico costeiro do estado, que é aquele ordenamento territorial que auxilia no licenciamento ambiental de toda a área costeira do estado, que é a área economicamente mais valorizada aqui do Ceará. Então, essas comunidades, juntamente as suas associações, né, colônias de pescadores, movimentos sociais, o próprio
Instituto Terra Mar, que também colabora muito aqui com esse nosso projeto, Comissão Pastoral dos Pescadores, Movimento dos Pescadores e Pescadoras, enfim, uma série de organizações, né, sociais da sociedade aqui do estado. Nós resolvemos fazer, né, esse trabalho, digamos assim, de inserir, de dar visibilidade a essas comunidades pesqueiras dentro do mapa oficial. Então, nós fomos chamados, né, pela Secretaria de Meio Ambiente aqui do estado do Ceará, que é quem está coordenando todo esse processo da construção do zoneamento ecológico e econômico costeiro, e a partir daí, que é a Coordenadoria de Educação Ambiental e Articulação Social, e a partir daí nós iniciamos esse processo de mapeamento, tanto dos vários elementos que compõem o território tradicional do litoral do estado, como também das próprias comunidades de pescadores artesanais, porque até esse momento, né, agora o zoneamento ecológico e econômico, ele está, na verdade, em processo de consulta pública. Então, acredito que em algumas semanas ele vai para a Assembleia aqui do Estado, para ser, de fato, discutido, né, e aprovado na Assembleia. Mas foi justamente, foi pela primeira vez que nós tivemos esse levantamento da quantidade de comunidades de pescadores artesanais aqui do estado do Ceará. Então, até então, não existia esse levantamento, a gente não sabia exatamente quais eram as comunidades, digamos assim, autodeclaradas tradicionais, e durante esse processo todo de mapeamento, que durou mais ou menos 3 meses, em campo e um monte de meses a seguir, né, em validação e também em correção de mapas, que nós chegamos a esse número aí de quase 300 comunidades de pescadores artesanais. Então, foi esse problema de pesquisa, né, e também esse problema, digamos assim, de gestão, né, territorial, que nos trouxe a fazer esse levantamento desses dados, né, relacionados à pesca, aos pescadores, na verdade, as comunidades de pescadores tradicionais, e como essas comunidades, como esses pescadores e pescadoras, né, como eles utilizam o território, né, qual a vivência que eles têm no território, qual a experiência que eles têm no território. Para isso, nós construímos uma metodologia com base na literatura científica, mas também fizemos alguns aprofundamentos, principalmente em relação à captação dos dados durante a construção desse mapeamento. Então, na cartografia social, a gente tem sempre como princípio que o importante não é, claro, o produto final, ele é muito relevante, né, e de fato ele é o resultado, né, de todo aquele processo, mas é muito importante para que aquele produto final, que é o mapa social, ele tenha aprofundamento, né, em termos de conteúdo, ele consiga de fato trazer as principais questões que aderem, né, ao cotidiano e à rotina daquela população no território, para que, de fato, ele consiga trazer todos os conflitos, né, ou pelo menos os principais conflitos que ocorrem no território, e que ele tenha, digamos assim, uma abrangência, né, em termos de trânsito, né, nessas informações entre pescadores, pescadoras, marisqueiras, em diferentes idades, né, e pensando, claro, sempre nessa sistematização e nesse sequenciamento dos mapas, considerando toda a faixa territorial que a gente pretendeu abranger, que no caso aqui foram quase 600 quilômetros, né? Foram 23 municípios e quase 3 dezenas de comunidades onde nós fizemos os mapas, mas que essas comunidades reuniram dezenas e dezenas de outras comunidades, representantes de outras comunidades de seus territórios, enquanto estávamos fazendo esse mapa. Então, assim, nós tentamos construir uma metodologia que a gente conseguisse, de fato, apreender todas essas especificidades, todas essas informações e essas nuances que existem, né, e que são, digamos assim, fornecidas, né, são debatidas durante essa construção do mapa social. Isso foi na verdade, foi digamos assim, uma melhoria, né, um aperfeiçoamento metodológico que nós estamos fazendo
nesse último ano, nesses últimos 2, 3 anos de pesquisa no laboratório, e nós percebemos de forma assim, bem premente que os mapas sociais que nós fazíamos há 3 anos atrás, os mapas sociais que nós fazemos hoje, a partir dessa abordagem mais complexa, né, e mais cuidadosa em termos de apreensão dessas informações que são ditas durante a construção dos mapas sociais, isso acresceu bastante a qualidade desses mapas, quando a gente compara esses produtos finais, né? Então, para isso, nós construímos esse quadro síntese que está publicado nesse capítulo, né, que nós contribuímos aí na obra que você organizou, Raquel. E nessa síntese desse quadro, nós temos, na verdade, 5 etapas principais de mapeamento, né, quando a gente pensa em cartografia social. Primeiro é o desenho do projeto, depois o pré-mapeamento, o mapeamento em si, junto com as comunidades, na sequência a digitalização dos dados em laboratório e depois o retorno para essas comunidades, para validarmos e também para corrigirmos, né, no primeiro momento, os mapas e depois para validarmos esses mapas. Na sequência, eu mostro aqui para vocês, eu falei para vocês que nós mapeamos quase 600 quilômetros, né, de litoral aqui do estado do Ceará, do extremo leste do estado, que vai do Rio Grande do Norte, até o extremo oeste do estado, que é até o limite, né, a fronteira com o estado do Piauí. Nós temos, na verdade, 20 municípios banhados pelo mar, mas ao todo são 23 municípios considerados municípios costeiros por lei, porque apesar desses 3 outros municípios não terem praia no seu território oficial, eles são muito próximos à costa e eles acabam tendo influência direta das áreas de praia, então eles também são considerados aqui no estado, então são 23 municípios ao todo, e nesses 23 municípios nós trabalhamos com cerca de, com mosaico, né, com cerca de 25 cartas na escala de 1 para 25 mil, para que houvesse também uma sobreposição. Então, todo o nosso mapeamento, ele tem um detalhamento, né, de levantamento de dados na escala de 1 para 25 mil. Claro, dependendo da região, dependendo do foco do trabalho, dependendo, digamos, da importância estratégica da área, como área de porto, área de unidade de conservação, área onde tem reservas indígenas, foram áreas que nós acabamos, assim, digamos, ampliando, né, a escala, tanto para 1 para 10 mil, como 1 para 5 mil também, no sentido de trazermos alguns detalhamentos, né, maiores e pensando, claro, sempre nesse uso estratégico do território, considerando essas fragilidades ou essas vulnerabilidades específicas, né? Aqui eu dou um exemplo para vocês de Jericoacoara. Jericoacoara é uma praia que eu sei que aqui a gente está transmitindo para o Brasil inteiro, para o mundo, né? No YouTube. E Jericoacoara, eu acho que é uma das praias que é um grande cartão postal aqui do nosso estado, uma das praias mais conhecidas aqui do estado do Ceará, eu acredito que do Brasil, né? E aqui eu mostro para vocês, tem 2 unidades de conservação de Jericoacoara, e eu mostro para vocês para vocês terem uma ideia em termos de escala e de detalhamento, né, das informações. Jericoacoara na folha de 1 para 25 mil, à esquerda, aqui no slide, Jericoacoara na folha de 1 para 10 mil à direita. Então, para vocês perceberem, né, que 1 para 10 mil a gente consegue ver até ali o caminho que os carros fazem nas dunas para conseguirem chegar até a vila, né? Então, a gente tem, de fato, exatamente, Raquel, é um dos destinos mais procurados no Brasil. Então, a gente tem, de fato, um detalhamento muito maior em termos de paisagem, né? Que a gente consegue observar em uma escala maior, né, como numa escala de 1 para 10 mil. Porém, durante todo esse processo, aqui eu dou um exemplo do extremo leste do estado, o Jericoacoara fica no litoral do extremo oeste do estado, né, já próximo do estado do Piauí, e eu mostro também aqui um exemplo também do extremo leste do estado, onde também fizemos algo semelhante. E antes de eu mostrar essa informação aqui para vocês, eu queria justamente dizer isso, né, sobre a questão metodológica, que eu acho que é muito importante quando a gente faz pesquisa, a gente pensar com cuidado nos conceitos base que nós estamos trabalhando e também na metodologia, nos procedimentos, né, que a gente vai
desenvolver aí no território para que, de fato, a gente consiga alcançar os objetivos que a gente deseja. Então, é claro que nós trabalhamos com aquelas escalas, né, de 1 para 25 mil, decrescendo até 1 para 5 mil em certos casos, bem isolados, mas também nós trabalhamos na perspectiva do PPGIS, né, do Sistema de Informação Geográfico Participativo. Então, nós levamos para campo laptops, né, computadores, levamos também data show, levamos o próprio software instalado, a gente trabalha com QGIS, o Maps, né, também nós levamos justamente para que, caso os pescadores, as pescadoras que estavam ali participando da reunião, eles tivessem alguma dúvida em relação à escala, né, em relação àquelas feições que estavam sendo visualizadas ali do território, a gente tinha a possibilidade de ampliar cada vez mais e explicar aquele mapa, né, aquelas feições, né, para que o mapa impresso, onde estavam sendo feitas as intervenções, né, com canetas, eles de fato trouxessem a ideia mais próxima daquilo que os pescadores queriam retratar. Bem, falando um pouquinho aqui dos resultados da nossa pesquisa que nós publicamos no capítulo, né, do livro. Nós trabalhamos durante esses 2, 3 meses de campo, nós tivemos a participação de mais de 400 pessoas nas oficinas, foram 23 oficinas, né? Um público, digamos assim, quase igual, né, entre masculino e feminino. Em relação à escolaridade, a maior parte das pessoas que participou da oficina realmente são pessoas que têm o ensino fundamental, mas também parte significativa tem o ensino básico completo. Trabalhamos principalmente com adultos, pessoas de 30 a 50 anos e pessoas que de fato vêm do setor primário, ou seja, são pescadores, pescadoras ou agricultores. Durante esse processo de desenvolvimento, né, metodológico das oficinas, como eu falei para vocês no início, né, nós tínhamos um problema, porque nós sempre, quando nós iniciamos esse trabalho de cartografia social, nós começamos ali em meados de 2010, mais ou menos, a trabalhar com cartografia social, muito com base nos conceitos, né, que já eram aplicados pelo professor Henrique Selhad, do Rio de Janeiro, e também pelo professor Alfredo Wagner, do Amazonas. E nas nossas práticas, nós sempre focávamos muito no mapa, na construção do mapa, né? E a gente sempre focava também muito no produto final. E a gente foi percebendo, à medida que nós fomos, né, amadurecendo na pesquisa, fomos participando de muitos eventos, outros cursos, fomos também tendo muitas leituras internacionais. Então, a partir desse foco, né, a partir dessa situação, nós começamos a agregar outras metodologias da pesquisa social qualitativa a esse processo da cartografia social. Porque são justamente essas, digamos assim, esses instrumentos de coleta da pesquisa social qualitativa que nos dá uma base mais aprofundada e mais rica dessas informações que são trabalhadas durante essas horas de oficina. Então, hoje, além do mapa que a gente leva sempre para as oficinas, mais tarde, daqui a pouquinho, inclusive eu estou aqui numa comunidade tradicional, que é Corral Velho, aqui no extremo oeste do estado, a gente vai fazer daqui a pouquinho o mapa social do mar, a gente está fazendo agora o mapa social do mar de todo o litoral do estado do Ceará, também num outro projeto da Secretaria de Meio Ambiente. Então, eu estou mostrando aqui para vocês o mapa social que nós fizemos do litoral, mas acho que em meados do ano que vem eu vou poder mostrar também para vocês o mapa social do mar que nós estamos fazendo aqui no litoral do estado. E nós trazemos outros instrumentos de registro dessas informações. Então, além de termos o mapa, nós temos também gravações de áudio, depois nós fazemos transcrições dessas gravações, e muitas dessas informações que são
que são gravadas e transcritas, muitas vezes nós conseguimos geolocalizá-las no mapa e inserir como legenda no mapa. Nós também fazemos redação de diário de bordo. Então, enquanto uma pesquisadora está trabalhando no mapa e outra pesquisadora está gravando áudio, tem outra pesquisadora fazendo uma redação de diário de bordo. Quer dizer, pontuando as principais questões que estão sendo discutidas ali, e é justamente esse diário de bordo que vai dar, digamos assim, o roteiro, vai dar a rota, a orientação para quando nós formos transcrever os áudios. Porque no diário de bordo, a pesquisadora está ali pontuando aqueles momentos mais importantes da oficina. Porque, imagina, nós estamos fazendo aqui oficinas, mais de 20 oficinas, então cada oficina tem mais ou menos umas 3 horas de duração. Então imagina quantas horas de áudio a gente tem, né? Às vezes a gente tem 2 gravações de áudio na mesma oficina, se são 2 grupos que nós separamos, né? Então são muitas horas, então é muito importante a gente ter esse diário de bordo que dê essa orientação na hora que a gente for transcrever, para a gente saber o que de fato é mais importante a gente transcrever. Uma outra forma também de adicionarmos mais informação a esses mapas sociais é quando nós trabalhamos, e agora a gente sempre trabalha, com o preenchimento dessa matriz fofa, que é a matriz forças, oportunidades, fraquezas e ameaças, né? Então, nessa matriz, normalmente quando o grupo é grande, quando a gente vai trabalhar com cartografia social, a gente tem um grupo grande aqui durante as oficinas, a gente divide o grupo, uma parte fica com o mapa, outra parte fica com a matriz, e a gente vai meio que, digamos assim, revalidando ou repetindo, né, aquelas mesmas questões, só que de um modo diferente para as pessoas que estão participando da atividade. Então, é uma forma também da gente obter informações mais, digamos assim, confirmadas, mais verídicas, né, dessas experiências, né, que são feitas no território. E durante essa elaboração da FOFA, da matriz, nós temos algumas perguntas de partida, porque senão o debate, na verdade, ele vira uma grande discussão caótica, né? Então, a gente sempre pensa quais são os temas prioritários que a gente quer mapear e nós elaboramos 2, 3 perguntas no máximo, perguntas bem simples. E essas perguntas que dão esse incentivo inicial para o debate, principalmente para o debate da matriz. E também é o que dá, digamos assim, essa unicidade das informações nas várias oficinas, porque senão, em cada oficina, a gente acaba discutindo questões diferentes que a própria comunidade está ali levantando, né? Às vezes são questões que estão mais visíveis para a comunidade, enfim, e depois fica difícil a gente tentar dar uma unicidade ou dar uma homogeneidade a essas informações, comparar essas informações. Então, é muito importante a gente ter essas perguntas de partida quando a gente trabalha com essas matrizes, né? Outra questão muito importante relacionada a essa, digamos, essa unicidade das informações que são levantadas e a esse padrão que a gente precisa ter quando a gente trabalha com cartografia, lembrem que a gente está trabalhando com um mosaico de mapas, né? Então, por mais que a gente, cada mapa desse, a gente está basicamente fazendo em uma comunidade e tentando abranger as comunidades vizinhas, então ele tem uma característica, né, própria, ele tem uma especificidade, mas para a cartografia a gente também precisa trabalhar na perspectiva da sistematização e da generalização da informação. Então, é muito importante nós descritor, a gente quer inserir no mapa. Então, são esses descritores que a gente vai, digamos assim, lembrando, né, para as comunidades, vai levantando
trabalhando, você está construindo o mapa. Então, claro, cada comunidade tem a sua especificidade, que é colocar a sua informação, e existe essa liberdade, mas também a gente tem digamos assim, um roteiro que a gente cumpre, para depois a gente ter aquela unicidade das informações e depois também para a gente conseguir responder as nossas perguntas de partida, não é verdade? E por fim, nós utilizamos registros fotográficos, pequenas filmagens, às vezes nós temos algumas demonstrações culturais, né? Tradicionais, ancestrais nas comunidades durante as oficinas, a gente utiliza esse material também, depois a gente publica no nosso site do Laboratório de Cartografia Social e ele fica visível, né, exposto para todo mundo no YouTube. E nós utilizamos muito fotografias que os próprios pescadores e as próprias pescadoras tiram do seu território. Então, lá na apresentação, na primeira tela que eu mostrei para vocês, na capa, né, tinham várias fotografias. Aquelas fotografias, nenhuma daquelas foram nós que tiramos. Todas são fotografias que as próprias comunidades, os próprios moradores tiram. Aí, durante o processo do mapeamento, eles mapeiam, às vezes, né, geolocalizam aquelas atividades que eles estão fazendo durante as fotos e depois eles nos enviam as fotos para a gente inserir no mapa. Então, é sempre muito, muito interessante, porque o mapa é um mapa mais visual, mais imagético, digamos assim, como também ele fica um mapa falado, porque como a gente transcreve as falas durante todo esse processo da oficina, nós conseguimos também geolocalizar as falas dos pescadores. E isso é bem bacana, porque a gente consegue, às vezes, justificar a posição de uma determinada legenda, justificar a posição de uma determinada crítica ou de um determinado problema que foi identificado no território. E aquela justificativa não é uma justificativa técnica, mas é uma justificativa feita a partir da fala do próprio pescador. Então, isso dá, sem dúvida nenhuma, digamos assim, uma autenticidade maior ao mapa. Aqui eu mostro para vocês aquelas perguntas de partida que eu disse que a gente sempre faz. Então, dependendo do objetivo da oficina, a gente tem, do mapa, né, social que a gente vai fazer, a gente tem diferentes perguntas de partida. Nesse caso aqui do zoneamento ecológico econômico costeiro, a nossa pergunta de partida era qual é o meu território, o que tem de bom e de ruim nele, e quais são os conflitos ou os problemas que existem no lugar onde eu moro. Então, quer dizer, é uma pergunta simples, né, bem direta, numa linguagem popular, e depois o roteiro de campo que a gente faz, ele é um roteiro mais discriminatório, né, que a gente discrimina e a gente detalha mais as informações. E a partir desse debate feito, considerando essas perguntas de partida, né, e o roteiro que a gente também vai ajudando, digamos assim, a gente vai animando a conversa com o roteiro, né? A gente tem uma série de conteúdos, de temas que são levantados durante a oficina. Aí, aqui vocês podem ver, né, alguns temas. Então, em cima daquela questão do como é o meu território, o que tem de bom e ruim nele, as pessoas falam sobre os conflitos, as tradições, as ameaças, a cultura, a afetividade, pesca. Então, isso vai depender muito, claro, do público que se vai trabalhar e também das perguntas de partida, ou seja, dos objetivos do trabalho. Eu vou mostrar aqui para vocês um exemplo de um mapa social que nós fizemos no extremo oeste aqui do estado do Ceará. Estou vendo que a Raquel está fazendo algumas perguntas aqui no chat, mas eu vou deixar para responder no final da apresentação, certo? E aqui eu tenho, olha, umas fotografias dessas oficinas que foram feitas no extremo oeste, no litoral do extremo oeste aqui do estado do Ceará, que é o litoral mais distante de Fortaleza, é o que fica próximo ao Piauí. E nesse litoral, olha, vocês podem ver que nós levamos imagens de satélite, levamos canetinhas, aí nós fazemos as legendas à mão, né? E em alguns
mapas em algumas comunidades, digamos assim, os próprios pescadores que fazem essa intervenção no mapa, e em outras comunidades, os pescadores eles vão nos apontando as intervenções que eles querem fazer, e a gente vai fazendo as intervenções ali junto com eles, a gente vai dando esse apoio. Então, isso depende muito da comunidade, depende muito, às vezes, dos aspectos, digamos assim, do nível de educação formal, das pessoas que estão participando da oficina, da situação em que a pessoa se sente mais à vontade, né? Se ela está mais relaxada para fazer aquele trabalho do mapa. Às vezes, o mapa, quando a gente chega ao mapa, muitas vezes isso assusta um pouco as pessoas, né? As pessoas dizem, nunca fiz um mapa, não sei fazer um mapa. Então, assim, a gente vai deixando as pessoas bastante à vontade nesse sentido, né? E aqui eu mostro para vocês uma primeira versão do mapa, desse mapa social da pesca que nós... Desculpa, do mapa social da pesca que a gente está fazendo agora, do mapa do zoneamento, da cartografia social do zoneamento ecológico e econômico costeiro, que nós fizemos lá no ano passado, né? Então, esse aqui é um mapa que foi feito até ali na área de Tatajuba. Eu estou bem pertinho daqui agora, para dizer a verdade. E esse aqui foi a primeira versão do mapa, antes de nós corrigirmos e antes de nós validarmos junto com as comunidades. É muito importante também nós trabalharmos os princípios éticos, né, na pesquisa. Isso é fundamental. Então, antes de todas as oficinas, nós sempre levamos os termos, né, de livre consentimento e também as cartas de anuência que precisam ser assinadas pelos presidentes de associação, os presidentes de colônias de pescadores, e a gente sempre lê, né, todo o conteúdo da carta, a gente sempre solicita a anuência, a aprovação das pessoas presentes para fazermos as gravações, para tirarmos fotografias. Vocês sabem que existe uma lei para isso, né, que é a Lei 466, né, a Lei de Ética na Pesquisa, quando a gente trabalha com coletas, né, de informações ou dados de seres humanos. Então, é muito importante a gente ter essa, digamos assim, essa condução, né, ética e moralmente correta na pesquisa, né? Estou fazendo só essa observação porque eu sei que tem muito estudante, né, que vai assistir essa apresentação e é muito importante esses estudantes se atualizarem junto à Plataforma Brasil e verem toda a documentação que é necessário, né, nós obtermos para podermos fazer esse tipo de pesquisa social. Então, aqui, olha, tem um exemplo do que eu falei para vocês, né? Tem aqui uma fotografia lá da regata, lá de Tatajuba. Essa foi uma fotografia que foi doada pelos próprios pescadores lá de Tatajuba. E tem as falas geolocalizadas que justificam as legendas que nós colocamos no mapa, que eles colocaram no mapa, né? Então, aqui em uma das falas, olha, o pescador diz assim: tem kitesurf nos lugares inadequados. Nós não somos contra o kitesurf, mas eles têm que ter um lugar adequado para não espantar os nossos peixes. Então, ali nós colocamos a legenda onde existem conflitos entre kitesurfistas e pescadores, né? Aqui é um exemplo do nível de participação das oficinas. É muito interessante quando nós vamos trabalhar digamos assim, num amplo território, né? Querendo inserir, querendo construir mapas com abrangência espacial considerável, é muito mais importante nós focarmos num público em termo qualitativo do que em termos quantitativo. Então, muitas vezes, numa oficina de cartografia social, se você tem 40, 50, 60 pessoas, às vezes é até contraproducente. E principalmente se essas pessoas não têm experiência com o território, se elas moram há pouco tempo, ou se elas, de fato, apesar de morarem naquele lugar desde que nasceram, isso acontece muito, elas pouco se envolvem com as questões, né, que são debatidas ali no território. Então, muitas vezes é mais interessante nós termos representações, né, de associações, de coletivos, de colônias, como é o caso aqui que eu estou mostrando para vocês, de grupos, que são aquelas pessoas que estão ali sempre vivenciando, né, o território, digamos assim, em suas várias camadas, né, que tem uma experiência, às vezes,
não, nem são pessoas tão antigas, nem são pessoas tão velhas, às vezes são jovens, mas que por conta dos movimentos sociais ou por conta dos grupos, às vezes são grupos culturais que participam, são grupos de esportes, né? Então eles conseguem ter assim uma visão mais global do território, né? Conseguem ter uma visão mais aprofundada. Aí é muito importante chamar essas lideranças. Além dos mapas, desses dados, desse levantamento de dados primários, né, que a gente faz durante o processo de cartografia social com as comunidades, nós também utilizamos dados secundários. E esses dados secundários, muitas vezes, eles vêm, digamos assim, para complementar, né, ou para enriquecer as informações territoriais, as informações básicas mesmo, territoriais, tá? Nesse caso aqui do zoneamento ecológico e econômico costeiro, eu estou até vendo aqui que o coautor do artigo está presente aqui no chat também, que é o professor Jader Santos. Durante esse processo, nós trabalhamos com várias outras bases cartográficas. Então, não só com a base digamos, com as informações, né, fundamentais do território, que normalmente a gente adquire no IBGE e também no Instituto, no caso aqui do Ceará, no IPES, que é o Instituto de Pesquisa Estratégica do Ceará, mas nós também conseguimos, dependendo da temática que a gente for trabalhar, incrementar esses mapas com outras informações. Então, informações com o Ministério do Meio Ambiente, com a Companhia de Pesquisa e Recursos Minerais, tá? Aqui eu coloquei alguns exemplos para vocês, mas nesse mapa que nós estamos fazendo agora, no Mapa Social do Mar, nós também agregamos informações do ICMBio, principalmente informações relacionadas às unidades de conservação, que o ICMBio gerencia, né, as RESECs. Colocamos também informações da Secretaria de Meio Ambiente, por conta das unidades de conservação estadual. Então, dependendo do objetivo do mapa, nós podemos inserir informações vinculadas à Fundação Palmares, dos quilombolas, né? À FUNAI, dos indígenas, ao INCRA e também aos institutos estaduais de reforma agrária, que é no caso aqui do estado de Ceará, o IDACE, né, para a gente também já referenciar os assentamentos. Então, assim, dependendo do objetivo do mapa, nós conseguimos inserir informações complementares, mas que são relevantes para que o leitor, né, possa interpretar de um modo mais holístico, mais completo as informações da cartografia social que estão postas ali. Queria só dar digamos assim, fazer uma observação, né, bem especial na base de dados que a gente utiliza, que é do OpenStreetMap. Ontem mesmo nós tivemos a disciplina de cartografia social, que eu ministro a disciplina de cartografia social na graduação, aqui no curso de geografia da UFC, e eu convidei o Narcélio de Sá. Narcélio, ele é um dos gestores do OpenStreetMap, um dos líderes aqui da América Latina do OpenStreetMap, e ele veio falar para a gente justamente dos avanços, né, e também das novidades que tem do OpenStreetMap, o OSM humanitário, o OSM Hot. E assim, essa é uma base de dados que a gente sempre acha importante utilizar nos mapas sociais, porque é uma base de dados global, que ela é toda feita a partir de trabalho voluntário, né? E ela também é toda aberta e a gente pode inclusive usar não só os dados vetoriais, mas também os metadados dessa base global aí, desse mapa global que a gente tem. Então eu sempre indico para todo mundo que ainda não conhece o OpenStreetMap, eu indico que vocês comecem a navegar com o OpenStreetMap, porque assim, é um conceito super legal. Quem quiser ir lá no meu canal, vou fazer aqui uma pequena propaganda, né? Quem quiser ir lá no meu canal do YouTube, o canal é Adriane Goraiev, e quiser dar uma olhadinha na aula de ontem de cartografia social, foi toda sobre OpenStreetMap, então passamos uma hora e um pouquinho conversando com o Narcélio, e no final ele fez até uma prática para gente dentro do QGIS, né, mostrando como a gente utiliza esses dados dentro do QGIS, então foi bem legal. Bem, voltando aqui para as informações que nós temos no capítulo do livro, né, nós também fizemos uma síntese e mostramos, junto com esses dados que nós aprendemos junto
a partir da análise, né, daqueles outros instrumentos, né, de captação, digamos assim, de gravação de informações, que são utilizados pela pesquisa social, né, como a gravação de áudio, né, e também o diário de bordo, nós conseguimos aprender outras informações que necessariamente nós nem geolocalizamos no mapa, mas que elas entram, digamos assim, como informações que incrementam e fazem a gente compreender melhor o que está posto ali no mapa. Então, como no mapa social tem pequenos portinhos, tem pesqueiros, e nas imagens, né, e também nas falas dos mapas, os pescadores, eles costumam dar muito destaque a essa questão, né, do tempo de pesca, o que se pesca, como pesca. Então, a gente também agregou essas informações relacionadas ao tipo de embarcação, ao tipo de apetrecho de pesca, a distância da pesca, né, os pescados, né, que comumente são capturados aqui no mar aqui do estado do Ceará, né, e outras informações relevantes também. E aqui eu mostro para vocês o produto final desse mapa do extremo oeste do estado do Ceará, quer dizer, é só um dos setores, né, do estado, do litoral do estado, são 4 setores. Então, esse aqui foi o mapa social que nós fizemos somente com um dos setores. E nesse mapa que ficou assim, digamos, com muita informação, né? Mas esse era o objetivo mesmo, era mostrar que o litoral do estado do Ceará, ele é muito usado, ele, de fato, os recursos naturais dele são bastante explorados pelos pescadores tradicionais, né, pelos pescadores artesanais. E além dessas informações, nós também inserimos, que vocês podem ver esses polígonos aí pretinhos, né? São os projetos de parques eólicos no mar. Então, um dos objetivos agora, nessa expedição que nós estamos fazendo, né, de cartografia social do mar, é justamente nós entendermos qual vai ser o impacto, a gente quer saber, né, a gente não sabe ainda muito bem, mas a gente quer saber qual vai ser o impacto da implantação desses parques eólicos no mar para os pescadores artesanais, quer dizer, vai impactar, como vai impactar, né? O Tomás Xavier, que trabalha aqui com a gente, ele é meu aluno de doutorado, vai defender a tese dele agora no dia 31 de janeiro, já foi inclusive marcada a banca dele, e ele já traz algumas respostas para a gente, né? Ele fez pesquisa em alguns trechos do litoral aqui do estado, e agora a nossa intenção, com outra aluna minha de doutorado, que está começando o doutorado agora, a Regina Balbino, e que está aqui comigo durante esse campo, nós fazermos, digamos, essa comparação com essas outras áreas que a gente ainda não conseguiu mapear durante a tese de doutorado do Tomás, né? Então, a gente vai tentar comparar esses possíveis impactos, né, dependendo do trecho aqui do estado e também da abrangência do projeto e da relevância, né, em relação à área de pesca do estado. E nós também estamos aprofundando, digamos assim, os dados qualitativos relacionados à pesca artesanal do estado, né? Então, estamos trabalhando não só nesse aspecto do mapa em 2D, né, em 2 dimensões, como nós fizemos aqui durante o trabalho de doutorado do Tomás Xavier, durante a elaboração desse mapa que vocês estão vendo aí em tela, mas agora nossa perspectiva é trabalhar em 3 dimensões, então considerando o oceano, na verdade, nos seus estratos, né, de profundidade, o que se captura nesses estratos, como é feita essa captura, quando é feita essa captura, pensando não só na distância da costa, mas também na profundidade até o leito oceânico. Por fim, eu quero convidar todos, a Raquel disse lá no início, né, falou um pouquinho no início sobre o Observatório da Energia Eólica. Então, nós temos um grupo que tem muito interesse, né, e tem muitas dissertações de mestrado, tese de doutorado defendida aí nesses últimos anos, e que o professor Christian Bromston, da Texas A&M University, onde eu fiz o meu pós-doutorado, também atua fortemente. Na verdade, ele é nosso colaborador, junto com outros professores de outras universidades do Brasil. E nós temos esse livrinho aí de 2019, que nós publicamos e reunimos, né, artigos tanto do nosso grupo aqui do estado do Ceará, como também dos colegas do Brasil,
que estudam essa temática sobre os impactos socioambientais da implantação de parques eólicos no Brasil. Então, tem colegas do Rio Grande do Sul, da Paraíba, do Piauí, do Rio Grande do Norte, que também colaboraram aí com o nosso livro e falam um pouquinho desses impactos em seus estados. E agora mesmo, hoje, nós estamos finalizando um segundo livro também dessa coleção, mas que vai trabalhar vai publicar, né, não só esses novos trabalhos que nós estamos desenvolvendo, né, sobre esses impactos, a avaliação desses impactos aqui no Brasil, mas também na Argentina, que agora nós estamos trabalhando com colegas da Universidade de Salta e estamos querendo entender de uma forma mais ampla quais são os impactos sociais, né, advindos da transição energética aqui para a América Latina, considerando a energia eólica no Brasil, mas também considerando a exploração do lítio na Argentina. Então é isso, queria só agradecer essa oportunidade de estar aqui falando um pouquinho do nosso trabalho. E com você, Raquel, fico à disposição. Obrigada, professora Goraieb. É espetacular essa pesquisa, gente, da professora Goraieb, principalmente com essa perspectiva nova aí de incluir o 3D, né, de incluir a profundidade agora do mar. Eu acho que será algo inédito no Brasil. Eu não conheço outra pesquisa aqui no Brasil que tenha considerado a coluna d'água. Parabéns, professora. É um desafio, na verdade. É um desafio, exatamente. E nem na literatura internacional também. Eu acho que eu não encontrei ainda. Eu não conheço. Você conhece alguma iniciativa desse tipo? Sim, na verdade, durante esse processo da tese de doutorado do Tomás, o Tomás ele teve acesso a um artigo que foi feito aqui na América Latina, mas foi para o Rio, foi numa área de rio, acho que foi um dos rios amazônicos. E eu não sei se era um artigo colombiano, e ele mostrou, no artigo ele trabalha nessa perspectiva 3D, aí por isso que nós tivemos essa ideia de transpor aqui para a área marítima. Mas depois então, eu posso também compartilhar aqui com o grupo o artigo. Isso. A gente coloca, se tiver já terminado o evento, a gente coloca depois nos comentários aqui do YouTube. Obrigada, professora, sempre bom ouvi-la. Olha, eu tenho falado que o pessoal está um pouco inibido, o público do workshop. Aí eu estou fazendo as perguntas, gente. Se vocês tiverem alguma dúvida, aproveitem a professora Goraieb, que ela está conosco aqui ainda meia horinha aqui, 40 minutos. Então, a primeira pergunta é assim, quais foram as dificuldades encontradas nas oficinas de mapeamento participativo? Vocês tiveram que fazer o que alguns chamam de alfabetização cartográfica com os participantes? Contar para o pessoal, assim, o que houve, assim, de empecilho, dificuldade que vocês tiveram que superar, porque um trabalho desse tamanho, né, com essa complexidade, obviamente, nem tudo foram flores, né, e para nós pesquisadores é muito importante essa colocação do que foi difícil fazer, porque quando a gente fizer as nossas próprias pesquisas, pode ser que nós nos deparemos com a mesma coisa. Né, pois é. Quando nós temos assim mais tempo, eu tenho uns projetos de extensão já contínuos e a gente costuma ter assim essa janela, né, para a gente trabalhar com alfabetização cartográfica, porque aí já é um projeto às vezes de 6 meses, 1 ano, 2 anos, né? Mas esses mapeamentos que tem uma finalidade, no caso para compor, né, um instrumento, né, de ordenamento territorial aqui do Estado, então às vezes um programa ambiental do Estado, fica mais difícil a gente trabalhar ainda essa questão, né, da alfabetização cartográfica. Por isso que muitas vezes a gente apoia, né, auxilia ali, durante mesmo a oficina, a gente auxilia na construção mesmo, né, das informações. Eu acho que em termos de problemas que a gente encontra durante essas oficinas, o maior deles, sem dúvidas, é a questão da articulação para as pessoas participarem. Hoje em dia, eu pego assim a minha experiência de, sei lá, 10, 11 anos, não é muita experiência, né, mas é de 2010 para cá.
Às vezes a gente tinha 2, 3 dias de oficina, né, de projetos, e que a gente se encontrava ali por 2, 3 dias durante uma tarde, uma manhã, às vezes durante tarde e manhã. E hoje em dia não, hoje em dia as pessoas, depois de 2h30, 3 horas, as pessoas já estão saturadas e não aguentam mais fazer aquele trabalho, né? Então a gente tem sempre que, aquela questão que eu mostrei para vocês do desenho do projeto, a gente sempre tem que pensar no tempo que a gente tem, no público que a gente vai trabalhar, como a gente vai articular essas pessoas e também nos recursos que a gente tem, né? Tanto recursos temporais, né, de tempo, como também recursos financeiros. Então, acho que o problema maior que a gente tem mesmo é a questão da articulação, a gente ter pessoas dentro da oficina que tenham interesse, entendam a importância da atividade e, ao mesmo tempo, tenham conhecimento e disponibilidade. Nem sempre a gente consegue ter essas 3 características, né, de uma pessoa dentro de uma oficina, né? Então, eu acho que isso é o mais relevante. Porque, às vezes é difícil, né, você entrar nas comunidades se você não tem uma aproximação, se você não tem confiança, né? Então tem que ter transparência, então tem que trabalhar com ética, todas essas características, elas influenciam diretamente quando a gente vai fazer pesquisa qualitativa e essas pesquisas, digamos assim, de baixo para cima, né? Essas pesquisas junto com a população, né? A gente precisa, de fato, dessas características, né? E chegou a ter confusão, professora, nas oficinas, que o professor Salvador está contando as experiências dele, né? E ele falou que certas vezes ele sentia um pouco o clima esquentando, aí ele encerrava a reunião. Deixava para mapear mais depois. Houve isso com vocês? Olha, é mais uma curiosidade mesmo, minha. Não, tudo bem. São as fofocas, né? Científicas, eu adoro também essas fofocas. Olha, sinceramente, nesse trabalho aqui, não. Nesse trabalho não houve. Agora, em outros trabalhos já existiram, sim. Principalmente problemas, digamos assim, políticos internos da própria comunidade. E como a gente sempre chega a partir de alguma... Nós somos sempre convidados, e quando a gente é convidado, a gente sempre é convidado para alguma liderança, né? E a gente não sabe qual é a posição dela ali dentro do território. Então, às vezes as pessoas digamos assim, nos apontam, nos identificam como próximos àquela liderança, e não como alguém da universidade, né? Ou alguém que está vindo ali fazer o mapa que não tem relação com ninguém, né? Então, assim, às vezes acontece, mas dessa vez não aconteceu, não, tá? Dessa vez foi em paz. Bom, né? Mas assim, eu acho que o professor Salvador falou quando acontecem problemas assim, o que ele falou é totalmente certo. A gente costuma encerrar a oficina, né? E depois a gente retoma as atividades. Para dizer a verdade, agora que você falou, eu tô até me lembrando aqui, nesse do zoneamento, teve só uma comunidade que teve um problema, que foi a comunidade do Cumbe. Porque lá no Cumbe, inclusive, ela é bastante retratada, né, em trabalhos científicos. Uma aluna nossa de doutorado, há pouco tempo, ela recebeu até um prêmio da Universidade de Harvard por esse trabalho aí que ela fez no Cumbe, foi até apresentar o trabalho lá nos Estados Unidos. E lá existe uma comunidade muito pequena, e que ela é encurralada em 2 grandes projetos de cassinicultura, fazenda de camarão no meio da comunidade, e na franja, assim, ao norte da comunidade, tem parques eólicos, dezenas de torres eólicas, aí à direita é o rio e à esquerda é mais duna. Então, ela é totalmente encurralada e com 2 grandes projetos. E isso criou, assim, um conflito muito grande na comunidade. E tem 2 associações. Tem uma associação que se autodeclarou, as pessoas que participam dessa associação, como quilombolas, e a outra associação nega isso e diz que eles não têm relação nenhuma com os quilombolas, sendo que eles são da mesma família. Aí separou pai de filho, separou irmão de irmão, separou tio de sobrinho. Enfim, então quando nós fomos fazer o mapa social lá, isso aí foi um problema, porque não podia ser dentro de nenhuma das 2 associações, não podia ser na escola, porque a presidente de uma associação era diretora da escola, não podia ser
no museu, porque o museu também, as duas associações estavam brigando para ver quem gerenciava o museu, e tinha que ser num lugar neutro, e quando a gente achou finalmente esse lugar neutro, isso, umas 80 pessoas participando, a gente teve que chamar os funcionários dos direitos humanos aqui do estado, para poder também tentar mediar, né, alguma coisa. E quando nós conseguimos finalmente achar uma quadra de esportes coberta para a gente fazer a oficina, quase saiu violência física, porque colocamos as duas associações que nunca falam entre si, eles não têm nem o telefone deles, é pai e filho, mas eles não têm nem o telefone deles entre si às vezes. E o que um botava no mapa, o outro queria tirar, o que um botava, o outro queria tirar. Então foi tragicômico, na verdade. Mas no final nós conseguimos fazer o mapa e nós voltamos, validamos, né? Mas sempre com conversa com as duas associações. Então eu pessoalmente, né, fiquei conversando com os presidentes das duas associações, e depois as pessoas, elas vão, assim, depois daquele momento mais quente, né, e elas vão tendo um pouco mais de frieza, assim, né, nas questões, né, e depois eu fui mandando os mapas e eles foram validando, aí foi dando certo. Mas foi só essa vez mesmo. Foi engraçado porque eu me lembrei agora disso, porque eu voltei lá semana passada para fazer o mapa social do mar. Aí dessa vez eu falei, não, agora a gente vai fazer 2 mapas, a gente vai fazer eles separados, porque não vai ter conflito territorial, porque não é em terra, é só no mar, e cada um, mar e rio, né? E o jeito que cada um usa não influencia no outro. Então vamos fazer separado dessa vez. Aí eles até riram, né? Geralmente no mar, você pode até me confirmar isso, mas geralmente no mar eles mesmos se organizam e definem as áreas, né? Assim, eles mesmos chegam a um acordo lá. E são áreas que são definidas assim, já de pai para filho, de avô para pai para filho, Aí, quando eles têm conflitos, às vezes são conflitos com outras comunidades, que as pessoas saem de outras comunidades para pescar no mar, na frente, mas da comunidade em si já está muito bem estabilizado o uso ali do mar, então não é um problema, não. Que bom. Temos uma pergunta também do professor, como eu reclamei que ninguém está perguntando, o professor Ricardo Dagnino se animou, ele está aqui no chat. Olha só. A professora Adriane coordenou um trabalho, gente, muito bonito também, um mapeamento colaborativo dos casos de Covid-19 lá no Ceará. Eu estava vendo, Adriane, foram centenas de formulários que foram enviados, não foram? Centenas de pessoas ou milhares de pessoas? Na verdade, foram milhares. Milhares de pessoas. Foram milhares de pessoas. Impressionante isso. Foi, a gente também ficou bem impressionado, para dizer a verdade. Nossa. Você vê que o povo quer participar, né, gente? Vejam que ela fez essa pesquisa, ela aplicou o formulário. Em 3 dias foram mais de 15. Em 3 dias foram mais de 15 mil pessoas. Olha só. Era um formulário online que o morador respondia se tinha algum caso na família, né? Aí você pode explicar melhor. E depois eles mapearam todos esses resultados no mapa e esse mapa também está na internet. Enquanto ela explica a pesquisa, eu vou catar aqui o link para botar para vocês também. Tá lá no site do Labocard. Oi? Vou pegar o link aqui para botar no chat para eles. Você pode falar um pouquinho da pesquisa para eles. Sim, claro. Pois na verdade ali foi VGI, né? Foi uma pesquisa de VGI. Foi bem interessante, porque nós iniciamos essa pesquisa, na verdade, foi uma demanda dos alunos de graduação, porque eu nunca trabalhei com essa questão assim de doença, né? Não é bem a minha praia, né? De fazer essa parte de trabalhar com essa parte de saúde e tudo mais. Mas assim que começou a Covid, os alunos da graduação lá do meu laboratório, os monitores, alunos de IC, iniciação científica e também de extensão, eles se reuniram e eles perguntaram, professor, o que a gente podia fazer com o nosso conhecimento da geografia para dar aí alguma resposta, né? Para a gente dar alguma contribuição a esse problema da Covid. Aí a gente começou a pensar nesse mapeamento, né? Eles pensaram, olha, a gente está pensando em fazer um mapa, a gente não sabe como e tal. Aí a gente foi atrás da metodologia do VGI, aí a gente viu
nos artigos, né, internacionais, o que falava. Fomos vendo alguns trabalhos que estavam sendo feitos nessa perspectiva, porque a gente tinha acesso só àqueles trabalhos já muito, assim, em nível, né, global, né, que era aquele da Universidade de Hopkins, né, com aquela plataforma, né, então, assim, era um nível muito, assim, muito aquém, né, do que a gente poderia fazer, e a gente foi pensando em algo mais simples, mas que a gente daria uma resposta significativa em um curto prazo, né, e também a gente mostraria o papel da universidade. Aí foi bem legal porque foi em março, né, que a pandemia estourou, e em abril a gente já estava trabalhando com esses dados, quer dizer, 3, 4 semanas depois, a gente já estava lançando esse questionário, foi um questionário bem pequeno, de 10, 12 perguntas no máximo. Todas as perguntas eram perguntas objetivas, com exceção de uma. E ele foi publicado no nosso site, lá no site do Labocart. E as informações, elas foram já localizadas a partir dos bairros. Então, a gente perguntava os bairros, né, aqui de Fortaleza, e a gente fazia algumas perguntas, né, principalmente relacionadas ao isolamento social, porque estava toda aquela questão, né, se as pessoas saíam de casa, se isso servia, se não servia para nada, se saíam para quê, né? Aí nós tínhamos só uma pergunta aberta, que foi a mais difícil da gente analisar, porque foram milhares de questionários, né? E a gente acabou utilizando um software, que foi o WebQDA. Um dos nossos alunos de doutorado, o Alisson, ele estava trabalhando com o WebQDA para fazer análise dos processos de licenciamento de parque eólico. Aí eu pedi licença para ele, tirei ele um pouquinho desse trabalho e pedi para ele fazer análise desses dados aí da Covid. Aí ficou bem interessante. Então, nós descobrimos quais eram as áreas onde estavam tendo casos de Covid conforme a percepção das pessoas, né? Isso é importante dizer. Na época nem tinha ainda esses exames, né? Esses testes. Então, era mesmo assim, os casos que as pessoas estavam vendo que estavam tendo na família, né? Era mais nesse sentido. Então, e isso, de certa forma, coincidiu com os dados que depois foram publicados pela Secretaria da Saúde. Então, a gente viu que onde as pessoas estavam dizendo que era onde mais tinham, que era inicialmente, né, que eram os bairros mais ricos aqui da cidade, que eram aquelas pessoas que vinham, né, de outros lugares do Brasil, do mundo, e traziam, que é o Meireles, a Aldeota, de fato, foi onde também as pessoas mais responderam, né, que estavam com mais receio, que estavam sabendo de mais casos e que estavam se isolando mais. Então, foi bem interessante. Agora, foi um trabalho que foi feito, não foi feito de modo estatístico, né? Foi feito através daquela metodologia bola de neve, né? Que você vai replicando. Então, tem, claro, né? As suas limitações. Mas em maio, a gente já tinha um resultado preliminar e já publicado em revista. Então, isso foi também bem legal, porque também deu uma visibilidade bacana para a universidade, né? As pessoas viram que a universidade, junto com outros trabalhos que foram feitos, ela estava conseguindo, né, dar alguma resposta para a sociedade, né, mostrar dados relevantes, né, que podiam ser usados pelo poder público também. E tem 2 artigos publicados, um a gente publicou numa revista americana e outro a gente publicou na revista aqui brasileira mesmo. Parabéns, professora. É interessante quando vocês fazem a validação com os dados secundários, vamos dizer assim, das secretarias de saúde, veem que casa certinho, né? As áreas de incidência maior estavam casando com os dados das secretarias de saúde, né? Maravilhoso, parabéns. Sim. No primeiro momento, sim, mas é muito, assim, é muito volátil, muito dinâmico, né? Movimenta né? muito rápido. Dinâmico. Isso, muito dinâmico. Exatamente. Mas no primeiro momento deu certo, sim. Aí Aqui foi no bacana Rio... também. Desculpa, porque outros professores professor do Maranhão, do Piauí, do Rio Grande do Norte e aqui do Crato, os outros 4 laboratórios de cartografia dessas 3 universidades, foi foi o Instituto Federal do Maranhão, a Federal do Rio Grande do Norte e a Federal do Cariri. Eles replicaram a mesma metodologia. Aí também ficou legal, porque depois a gente pôde comparar. Que bom. Tem uma outra pergunta também que eu fiz no chat. Quais foram as vantagens e as limitações encontradas no uso da matriz fofa? Sim, as vantagens e as limitações. Pois é. As vantagens é porque, como eu falei para vocês, né, durante a apresentação, quando a gente vai trabalhar com dados qualitativos, é importante a gente estar sempre, digamos assim, validando esses dados. Então, a gente tenta fazer
as mesmas perguntas de modo diferente para o mesmo público, para ver se aquelas respostas elas têm, né, uma coerência, né, se elas são coerentes de fato. Então, é como se a gente estivesse sempre revalidando aquelas informações. Então, quando a gente transcreve, a gente trabalha com mapa e a gente trabalha com a FOFA, então, muitas vezes, essas informações, elas casam entre si. Agora, aqui no mapa social da pesca, a gente também está fazendo uma quarta modalidade de aquisição de dados, que é por quadro. Então, junto com esses, assim, enquanto está sendo gravado, enquanto uma parte, né, uma pesquisadora está fazendo o mapa e outra pesquisadora está fazendo a FOFA, uma terceira pesquisadora está criando um quadro com essas informações em 3 dimensões. Então, assim, são informações que casam entre si, mas que também, às vezes, confundem. Então, isso aí também acontece. Então, por exemplo, na FOFA, muitas vezes, como o nosso objetivo é trabalhar com a pesca, né? Quando a gente quer saber sobre a questão do uso do mar, né, da pesca, e a gente tem aquelas perguntas de partida, mas muitas vezes, quando a gente termina a oficina da FOFA, a gente vê que as pessoas responderam sobre as oportunidades, as ameaças da comunidade como um todo, e não especificamente sobre a pesca. Então, nem sempre a gente consegue utilizar todas as informações, né, para aquele objetivo, né? Embora a gente possa utilizar para outro objetivo. E, às vezes, também a gente confunde algumas informações que a gente tem que validar depois. Então, às vezes, a gente tem informação de pesca que tem, principalmente no quadro, e não tem no mapa, e a gente não sabe como referenciar aquilo que está no quadro no mapa. Mas aí, depois, são informações que a gente até agrega, né? Até, na verdade, é agregadora, até quando a gente vai validar essa informação, a gente volta, né? E a gente já tem perguntas específicas para validar. O que vocês colocaram aqui na FOF, a gente quer colocar no mapa, onde eu coloco no mapa? Aí as pessoas já vão dizendo onde a gente coloca, né? Então, são só formas diferentes da gente pegar os mesmos dados. Tem confusão, às vezes, quando eles têm que classificar. Quem classificou como fraqueza ou fortaleza foram vocês mesmos? Não, são eles que a gente não pode classificar. Né? Teve são confusão eles e sempre entre... tem. Confusão assim, um acha que é vantagem, o outro acha que é desvantagem. Eu fiquei pensando sobre isso, né? Isso, aconteceu, então, né? Ontem mesmo aconteceu, isso acontece sempre, na verdade. Aí, às vezes, a pessoa diz assim, olha, tira isso daí não é verdade, não tem que ser assim, não. Aí eu falo, não, mas tem que ser assim, sim. Isso aí acontece. Mas aí, normalmente, as pessoas debatem, né? E chegam ali numa conclusão. Consenso. Tem um caso, assim, muito específico, que não tem nada a ver com o litoral, mas quando a gente fez essa FOFA, para trabalhar com o conceito Nexus no semiárido, que eu tenho um projeto que trabalha aquele, né, água, energia e alimento no semiárido, e nós também fizemos um mapa participativo e a gente agregou a FOFA. E um tema, assim, que foi uma discussão muito grande e que cabia nos quatro quadros, nas 4 colunas da FOFA, era agrotóxico. Então, quando um deles falou em agrotóxico, aí um falou, não, agrotóxico, na verdade, é uma ameaça, porque ele ameaça a saúde, ele polui os rios, não sei o quê. Aí o outro falou, não, mas agrotóxico é uma força, porque se não fosse agrotóxico, os bichos estariam comendo aqui toda a nossa agricultura, a gente não conseguiria colher nada, não sei o quê, então a agricultura é uma força. Aí o outro dizia, não, mas agrotóxico, na verdade, pode ser uma oportunidade, porque se a gente usar corretamente, se a gente usar com as EPIs, né, com os equipamentos de segurança, se a gente tiver cuidado para usar conforme a fórmula, né, diz, não sei o quê, isso aí pode ser uma oportunidade, porque aí tanto não vai poluir, nem vai fazer tão mal à saúde, como também vai prevenir a questão dos bichos, né. Então, assim, o agrotóxico, dependendo, nesse dia da FOFA, ele coube em todos os quadros, né, eles não são excludentes, assim, não existe regra. Então, você pode colocar o mesmo tema como força ou como oportunidade, assim, não é obrigado você colocar só como um elemento. O mais importante para a gente, quando a gente vai trabalhar com pesquisa, é a gente justificar por que ele é força, por que ele é oportunidade. Então, a gente quer entender, né? E a gente quer entender, assim, o discurso, a gente quer entender para a gente até conseguir construir, digamos assim, né, no futuro, políticas mais adequadas, né? Então, assim, a gente quer compreender a situação. Então, mais importante do que elencar em qual quadradinho vai ficar é justificar.
Aí a gente só consegue apreender essa justificativa com esses instrumentos que a gente está dizendo, né? Com áudio, né? Com diário de bordo. Senão a gente não apreende a justificativa e a gente perde o mais importante. E também depois pode ser, se não tiver a contraprova, vamos dizer assim, pode até ser questionado depois, né? Você publica o resultado e alguém fala, não, mas aquilo dali você afirmou isso, mas como é que você se baseou em quê para afirmar isso? E Mas até para esse registro é importante, né? Das fotos e tudo. E até para publicar fica difícil, porque qual é a justificativa de um elemento fazer parte de todas as. Não Exatamente, é? não pode ser o achismo de ninguém. Tem que Isso. ter um Então, para embasamento. publicar, a gente tem que justificar, exatamente. É. Temos uma outra pergunta aqui, ó. Professora Goraeb, boa tarde, do Girlan Cândido, obrigada. Como trabalhar com a cartografia social em tempos de pandemia, onde as comunidades estão ainda com receio de inserção de pesquisadores dentro dos seus territórios? Acho que você pode até estender, professora, não só em relação à pandemia, né? Tem umas comunidades, que nem um colega meu estava ontem na sessão das 4, ele falou assim, as pessoas estão cansadas dos pesquisadores virem na comunidade delas e ficarem fazendo pesquisa participativa e depois não dão em nada. Então, falar um pouquinho sobre essa questão da confiança, né? Não só em relação a ter um medo de pegar a doença ou estar ali em contato e pegar a doença, como também a dificuldade que acontece às vezes de você entrar na comunidade, né? É verdade. A primeira questão que eu acho que é importante falar é que nós só vamos para lugares onde nós somos convidados. Então, onde as pessoas têm interesse em fazer um mapa social. Então, na verdade, a gente está indo, a gente faz a pesquisa, claro, a gente tem sempre, a gente trabalha na universidade, a gente tem sempre que agregar com pesquisas, todas as atividades que a gente desenvolve, mas a gente só chega numa comunidade para fazer um mapa social se aquela comunidade nos convidou para fazer aquele mapa social. A gente não propõe um mapa social. Eu tô lá no meu gabinete, lá na universidade, olho o mapa e digo assim, poxa, seria legal se a gente fizesse mapa social daqui, 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 pra gente fazer uma comparação assim, assim, assim. A gente não faz isso. Então, a gente, na verdade, o movimento é o oposto. Então, a gente já tem como nós temos digamos assim, uma tradição muito forte, né, aqui no estado do Ceará, a universidade, departamento de geografia, junto às populações tradicionais, né, quilombolas, indígenas, pescadores e tudo mais, em dar esse apoio para essa população e também para o Ministério Público, né, para o governo do estado. Então, assim, é muito comum a gente ser convidado para dar apoio em atividades relacionadas a questões ambientais e sociais. Então, assim, essas comunidades nos procuram para fazermos os mapas. Esse do zoneamento não foi assim um trabalho contratado do Estado, na verdade, as comunidades que solicitaram que o Estado financiasse uma cartografia social dentro das comunidades e solicitaram que nós, do laboratório, do Labocart, fizéssemos essa cartografia, porque eles já tinham confiança, eles já conheciam o nosso trabalho, eles queriam, digamos assim, eles deram um voto, né, de confiança para a gente, eles queriam que a gente que fosse lá fazer esses mapas. Então, essa é uma questão crucial e fundamental, porque dificilmente as pessoas vão dizer assim, não aguento mais estar respondendo, mas foram vocês que chamaram a gente aqui, né? Então, tem isso. A outra questão também é que nós sempre trazemos os resultados dos dados anteriores. Então, assim, a gente tem essa tradição muito grande de pesquisa, até quando eu fiz o meu doutorado na Amazônia, mas eu trabalho, assim, nunca deixei de trabalhar nas comunidades que eu trabalhei em 2008 e 2009. Então, assim, eu sempre volto, a gente tem sempre contato, sempre quando eles têm alguma demanda a gente está atendendo, então a gente tem sempre essa aproximação. Todo o trabalho que nós fizemos, nós imprimimos, levamos para a comunidade, demos para os sindicatos, para as associações. Então, agora mesmo, a gente está voltando para fazer esse mapa social do mar, a gente imprimiu todos esses mapas que eu mostrei para vocês, esses mapas do zoneamento, a gente está entregando, toda vez que antes da gente começar a oficina do mapa de agora, a gente entrega o mapa anterior, né? E eles têm clareza para que eles querem um mapa. Então, eles querem um mapa, às vezes, para entrar junto ao Ministério Público, porque eles têm problemas com grandes empreendimentos, eles querem um mapa para levar para a Câmara de Vereadores, eles querem um mapa para levar para a Assembleia. Então, eles têm muita clareza para que eles querem. Então, a gente entrega esse produto. Tem uma publicação, que eu estava até aqui pegando aqui
na tese aqui do Tomás, que ele fez uma pesquisa que eu achei muito legal, que é reflexões teóricas sobre a confiabilidade e validade em pesquisas qualitativas, em direção à reflexividade analítica. Eu vou colocar aqui no chat para vocês. E nessa publicação tem um... Ah, não, eu botei foi no chat privado. Calma aí. E nessa... Deixa eu botar lá naquele chat. Ah, não posso, eu não tenho... Eu sou convidada, eu não posso botar no chat do YouTube. Mas depois, se vocês quiserem esse aqui botar... consegue, só o apoio não quiser consegue. botar. Só... Nessa publicação tem um quadrinho muito bacana que... Ah, você conhece? Oi? Não, eu falei para o apoio colocar e já colocaram a referência lá. Ah, tá. Tem um quadrinho muito bacana que coloca que numa linha ele fala sobre o critério de confiabilidade e noutra linha o critério de validade das pesquisas qualitativas. Então, assim, quem trabalha com pesquisa qualitativa, eu acho que é muito válido ler esse artigo. E ele fala sobre isso, sobre a coerência, exploração do significado, transparência, avaliação das análises, né, tempo de permanência no campo, saturação teórica. Então, assim, ele vai apontando, né, vários critérios que é interessante, né, a gente refletir sobre esses critérios e a gente tentar obedecer nas comunidades. Então, eu acho que esse artigo ajuda bastante nesse sentido. Sim, obrigada, professora. Deixa eu ver aqui. Ninguém perguntou mais. Muitos parabéns. Vamos lá, deixa eu dar uma olhada aqui. Professor Jader Santos, obrigada pela presença. Sempre bom ouvir a professora Adriane, pois é possível compreender com clareza todas as etapas e procedimentos que conduziram à pesquisa. Exatamente. Lá no capítulo 4 do livro, a professora e os colaboradores, eles detalham bastante essas etapas do desenvolvimento do zoneamento ecológico econômico costeiro do Ceará. Nós colocamos aqui no início do chat também o link do zoneamento, para vocês terem acesso ao material. Tem o link também do Observatório da Energia Eólica, que, como a professora falou, eles vão lançar proximamente o segundo volume de um livro, né, que é fruto lá da pesquisa deles. Professor Ricardo, agradeço novamente a presença. Algumas pessoas que estão sempre aqui conosco, por exemplo, o Antônio Paulo. A Tatiana de Sá, nossa colega lá do Geocarte, a doutoranda, também agradeço a presença. E agora, Adriane, a gente ainda tem uns 15 minutos para encerrar. Você quer comentar mais alguma coisa agora no final? Quer usar esse tempinho para passar alguma mensagem para o pessoal? Não, queria só o Girlan, ele falou aqui sobre a questão da Covid. Esse trabalho que nós fizemos foi, na verdade, ele terminou, acho que na semana que começou a Covid. Esse que a gente está apresentando aí no capítulo, né, do livro, então a gente não teve interferência. Nós tivemos interferência, na verdade, não durante esse primeiro campo que nós fizemos, nem o campo da validação, mas depois o campo dessas correções mais finas, que aí a gente demora, né, às vezes até semanas, até meses, né, 2 meses para fazer as correções mais finas. E nós acabamos suprindo, digamos assim, a necessidade de voltar ao território com o WhatsApp. Então, o WhatsApp ele ajuda demais. E mesmo pessoas que estão em comunidades mais afastadas, às vezes eles não têm internet o tempo inteiro, mas onde chega, eles baixam, né, tudo que tem e conseguem fazer áudios, né? Então, isso daí facilita bastante. Então, a gente trabalhou, inclusive faz parte até da metodologia do artigo, a gente botou lá o WhatsApp. Porque é importante fazer esse registro, né? E a gente utilizou muito o WhatsApp mesmo. Sim, e agora, nesse momento que a gente está agora, aqui em Fortaleza, no estado do Ceará, eu não estou com a pesquisa. Oi? Interrompeu você, agora eu te ouço. Tenta agora. Raquel? Eu estou ouvindo você. Ah, sim. Sim, pois é, nos mapas que nós estamos fazendo agora, Fortaleza já estava com
A última estatística que eu vi é que nós estávamos com índice de vacinação de mais em relação a receber a gente, né? Todas as comunidades, na verdade, estão abertas. A gente está indo, na semana que vem, a gente está indo, inclusive, para comunidades indígenas também, para territórios indígenas. Então, ele já abriu, assim, as fronteiras, né, digamos. E é isso. Então tá. Pessoal, agradeço a presença de todo mundo. A internet da professora Adriane está falhando um pouco agora. Conversar sobre pessoas, né? Que fazem parte do grupo também, desse grupo maior que trabalha com cartografia social no Brasil. Oi? Agora eu estou te ouvindo, que falhou um pouco aqui para mim. Oi? Eu estou te ouvindo agora. Tá caindo. Quem que tá caindo? Sou eu? Pessoal, voltamos aqui. A professora está me ouvindo? Está me ouvindo, Adriane? A internet da Adriane está um pouco instável, gente. Eu vou encerrar, que ela já autorizou aqui no chat. Mas fica na sala, isso, Adriane. Melhor. Acho que eu voltei. Só dá um oi pro pessoal, só dá um tchauzinho pro pessoal para a gente encerrar, que está instável lá. Tchau, obrigada. Obrigada, pessoal. Até amanhã. Tchau.